e guerras, e não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleitos. Adúlteros, adúlteras, não sabe vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Outra pergunta, porque tem um ponto de interrogação. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Espera aí, eu quero parar aqui. Palavra interessante. Porque se você pegar uma Bíblia, uma tradução mais antiga, e o texto, a epígrafe do texto já diz assim, ó: devemos resistir à paixão. Aí quando ele fala assim que nós devemos resistir paixões, ele fala assim: de onde vem a guerra entre vós? Se não disso. Disso o quê? Da paixão, das coisas do mundo, desta terra. E é tão interessante ver o apóstolo falando através do livro de Tiago, que o próprio Deus nos chama de adúlteros e adúlteras quando nós fazemos amizade com o mundo, porque o mundo jaz uma língua. Você viu o texto? Olha o que ele diz no versículo de número, vou ler o 3: pedis e não recebeis porque pedis mal, para os gastarem nos vossos próprios deleites. Aí no 4 ele vai falar assim, ó: adúlteros e adúlteras, não sabe vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então todas as vezes que você faz as coisas do mundo, você está indo contra a vontade de Deus. Ah, pastor, eu tenho comigo que eu posso estar em todos os lugares. Eu tenho comigo que eu posso fazer todas as coisas. A Bíblia diz assim, ó: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu sei que se eu for para uma roda de pagode, Deus está lá? Não. Tá. Em todo lugar. Em todo lugar? Mas Deus está operando lá? Obviamente não, mas só que ele estará em todo lugar. Principalmente Há duas coisas, para responder sua pergunta, há duas coisas diferentes: de Deus estar e de Deus operar. Deus pode estar em todos os lugares, sim, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então Deus pode estar em todos, mas Deus opera em todos os lugares? Não. O que é que faz com que Deus opere nos lugares que nós estamos? Santidade. A Bíblia diz que o que nos aproxima de Deus, o que nos leva até Deus, é nós termos uma vida com Obediência. uma vida correta com Deus. Ter só uma vida correta não te leva a Deus. Você precisa ter uma vida com Deus. A Bíblia diz que a obediência nos leva até Deus, porque a obediência gera experiência, a experiência gera a esperança. Então, o que nos leva até Deus é sermos obedientes a Deus. Como que eu faço para ser obediente a Deus? Fazer a vontade de Deus. Mas onde que está a vontade de Deus? Dentro da Escritura Sagrada. É verdade. Então, se eu não vivo a palavra de Deus, eu não tenho como obedecer a Deus. Se eu não faço a vontade de Deus que está dentro da Escritura Sagrada, eu não tenho como fazer aquilo que Deus me pede. Olha que coisa interessante. O apóstolo falando com aquele povo: adúlteros, não sabem vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Deus está no mundo? Está. Só que o mundo, a Bíblia diz que jaze ou já é do maligno. Se o mundo é do maligno, Deus, por que Deus está dizendo no texto? E é muito interessante você perceber isso, que se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus, porque o mundo jaz ou já é do adversário, do maligno. Então, se eu sou amigo do mundo, eu sou amigo do inimigo. É a Bíblia, é o texto. É por isso que Deus nos requer na sua presença. É por isso que Deus requer que nós tenhamos uma vida fora das coisas que esse mundo tem para nos oferecer. Por isso que
os próprios apóstolos se afastaram das coisas do mundo. É por isso que Jesus, quando pregou sobre a terra, ele se afastou das coisas ilícitas da terra. Jesus salvou prostitutos, mas não se prostituiu. Jesus salvou os enfermos, curou os enfermos, mas não foi enfermo. Jesus transformou a história da nação através da sua vida e obediência ao seu Pai. Ele próprio diz isso no próprio livro de Tiago. Se você ler o livro de Tiago, ou se você ler o Novo Testamento, você vai ver Jesus dizendo assim, ele se usurpou do seu próprio poder. Antes não se fez como Deus, para que pudesse ser como homem, e como homem vencer o pecado do mundo. Quer aprender uma coisa aqui hoje? Leve isso para a tua vida. Obedeça a palavra de Deus. Viva uma vida diante de Deus, porque isso vai transformar a história da sua vida. Isso vai mudar completamente o teu jeito de agir, pensar, falar e caminhar. Porque a própria Bíblia diz que Deus nos conhece pelas nossas pisaduras. O que isso quer dizer, pastor? Eu quero dizer que Deus sabe onde nós andamos. Um dia, o filho de Jeroboão, o rei Jeroboão, ficou doente. Quem constituiu Jeroboão, rei de Israel, foi Deus. Jeroboão reinou, e no meio do seu reinado, ele desviou o percurso daquilo que Deus mandou ele fazer. 1 Reis capítulo 14, é o que eu estou te dizendo aqui. Quando ele desvia o percurso daquilo que Deus entregou para ele, ele começa a adorar deuses pagãos, começa a fazer altares a deuses pagãos, e isso fere Deus, porque existem 3 coisas que Deus não aceita que o homem faz, e existem 3 coisas que Deus não divide com ninguém: poder, glória e honra. É de Deus absolutas. E se tem uma coisa que fere Deus, é quando o homem adora outro homem ou um deus pagão. A história diz que quando o rei Jeroboão, no capítulo 14 de 1 Reis, o seu filho Aías fica doente, ele olha para a tua esposa e diz assim a ela: se disfarça e vai ter com o profeta Abias e diga a ele que Aías está doente. A mulher se disfarçou, que ela andou em toda a cidade e ninguém a reconheceu, de tão disfarçada que ela estava, Walter. Ninguém sabia quem era ela. Só que quando ela entra na casa do profeta Abias, quando ela pisa, o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus visita o profeta e diz assim: Abias, sim senhor, a mulher de Jeroboão está aí, e ela está disfarçada. Aí olha o que o texto diz, Walter. O texto diz assim, quando ela abre a porta, o profeta diz assim, mulher de Jeroboão, não sabes tu que eu sou velho e cego? Por que se disfarçou para mim aqui? Isso deixa um parente muito grande, porque ele mesmo fala para ela: não sabes tu que eu sou velho e cego? Por que se disfarçaste para vir até aqui? Se ele é cego, como ele sabia que era a mulher de Jeroboão, se não fosse o próprio Espírito de Deus que o revelasse? Se ele sabia que era mulher, e como que ele sabia que era a mulher de Jeroboão? Pelas pisaduras do seu pé. A Bíblia diz que aonde a gente pisa é nossa por herança. Então, aonde você pisa, Deus está sempre com você. Só que é uma coisa diferente: você precisa estar sempre debaixo das potentes mãos de Deus. Filipenses capítulo 4 diz o quê? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e no tempo oportuno Ele te exaltará. É isso que Deus quer de mim e você. Que você possamos entender aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E num tempo tão difícil que nós estamos vivendo, num tempo tão complicado para ser cristão, Deus está requerendo eu e você na sua presença, vivendo diferente daquilo que o povo aí fora vive. Eu quero que você leve isso para a sua vida, porque nem todos serão salvos. Pastor, o senhor é doido? Não sou doido não, irmão, leia a Bíblia. A Bíblia diz que estará 2 no campo, um será deixado e o outro será levado. Estará 2 na cama, um será levado e o outro será deixado. Estará 2 no trabalho, um será levado e o outro